Olá minha gente, meu nome é Igor e começa agora mais uma crítica maravilhosa aqui nesse canalzinho. E essa semana a gente vai falar sobre Tenet, novo filme do Christopher Nolan que tá passando aí nos cinemas. Mas como estamos em período de pandemia e pode ser que você não queira sair de casa pra assistir, né, pra ir no cinema e tal, eu vou falar aqui sobre ele sem spoilers, tá? Pra você que ainda não assistiu o filme. Se você já assistiu, pode ficar aqui também e comenta aqui embaixo se você concorda ou não. E se você não assistiu, comenta também, fala o que você espera desse filme, tá? Porque aí a gente conversa, a gente debate, vai ser uma conversa bacana. Mas antes de começar, claro, se você tá chegando agora, se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, aperta o sininho, porque tem vídeo aqui toda terça e toda quinta, e deixa o like também, se você gostar. Bem, vamos lá. Primeiro a sinopse de Tenet, eu acho que nem dá pra dar uma sinopse direita, mas eu vou tentar. A sinopse é um cara, né, ex-agente da CIA, e ele é chamado, recrutado por uma equipe, e essa equipe tá tentando impedir o fim do mundo que vai acontecer por conta de bombas nucleares. Não, o que vai acontecer por conta da reversão do tempo. Isso daí que eu tô falando tá tudo no trailer, tá gente, então realmente não é spoiler. E esse cara aí tem que impedir o vilão, o Sator, se eu não me engano o nome dele, e aí começa a história. Essa é a história de Tenet, é só isso que eu vou falar. Primeira coisa, antes de você assistir o filme, você tem que conhecer o conceito de entropia, um conceito da física. Eu não sei explicar direito esse conceito de entropia, então eu vou indicar um vídeo que vai aparecer aqui no card, um vídeo que eu assisti antes de assistir Tenet, bem antes assim, que tava comentando o trailer e tal, e nesse vídeo eles explicam melhor o que é entropia, tem um físico falando sobre isso, e esse conceito da entropia ajuda você a entrar melhor na história. Não estraga a história, tá? Não te dá spoiler nem nada, mas ajuda você a entender melhor a história. E foi o que me ajudou na hora de assistir o filme Tenet. E eu percebi que muita gente que não conhecia esse conceito da entropia não entendeu bem o filme. Eu vi muita gente saindo do cinema com a cabeça bugada, sem entender nada do que tinha acontecido. É claro que você também não quer sentir isso, né? Não quer ficar perdido. Então o conceito da entropia ajuda bastante, porque esse é o conceito usado pro Nolan fazer essa viagem no tempo. Como ele fala, não é uma viagem, realmente não é uma viagem no tempo, tipo, é reversão, é exatamente como fala no trailer. E eu achei sensacional o Nolan usar esse conceito, um conceito que é realista, como ele faz em todos os filmes dele, ele sempre mistura esse lado fantasioso com realismo, e aqui ele encontrou uma maneira de fazer viagem no tempo de forma realista, usando um conceito que realmente existe. E o filme não é só um filme de viagem no tempo, ele consegue misturar várias coisas dentro desse filme. É um filme de espionagem, né? Um filme de espião, e ao mesmo tempo é um filme de assalto, ao mesmo tempo é um drama, e ao mesmo tempo é um filme de viagem no tempo. É tudo misturado. E o Nolan consegue encaixar muito bem essas coisas. É claro, eu acho que em alguns momentos do filme ele se perde um pouco, porque parece que o filme tá construindo só pra ter uma cena de ação, sabe? Mas isso é um detalhe que eu acho que o Nolan usa bastante nos filmes dele, né? Que é encaixar essas cenas épicas de ação no meio do filme e tal, e meio que ligando essas cenas. Então me pegou um pouco, mas depois que eu fiquei pensando, eu entendi que é meio que a estrutura que o Nolan já usa, né? Que usou em outros filmes. Falando nisso, esse é o filme mais complexo do Christopher Nolan. Ele sempre fala em entrevistas que ele gosta de procurar novos desafios, e com o tempo, ele falou isso em entrevista pro The Hollywood Reporter, ele falou que com o tempo, como você começa a fazer várias coisas, né? Você começa a virar um diretor mais conhecido e trabalhar com várias coisas diferentes, é difícil você encontrar desafios novos. E eu acho que esse filme foi o desafio novo do Nolan que ele conseguiu achar. E pra mim ele se superou em estrutura de roteiro, assim, porque o roteiro desse filme dá de 10-0 em A Origem, dá de 10-0 em Amnésia, que são alguns dos filmes mais cabeças, assim, dele. Eu tô falando isso mais em estrutura, tá? Porque em personagens já é outra coisa. Esse filme é um filme que a gente chama de plot driven, ou seja, ele é totalmente focado na trama e não nos personagens. Então a trama é muito mais importante do que a história daqueles personagens que estão sendo mostrados. Nesse filme você não conhece nada, praticamente nada dos personagens principais. Os personagens só aparecem pra ajudar a levar o plot pra frente, a trama pra frente, é só isso. Eu acho que isso acontece pelo fato do Christopher Nolan não escrever esse roteiro com o irmão dele, o Jonathan Nolan. O Jonathan Nolan, que é o criador de Westworld, ele consegue trabalhar melhor essa construção de personagens, como ele trabalhou no Cavaleiro das Trevas, como ele trabalhou em Interstellar, como ele trabalhou em A Origem. Esse
filme aqui e o Dunkirk só foram escritos pelo Christopher Nolan. E você percebe que essa construção de personagens cai bastante nesses dois filmes. Os dois filmes são muito ligados ao plot, à estrutura, à trama em si e não aos personagens. Até que o personagem principal se chama protagonista, é só isso. O personagem principal vivido pelo John David Washington, que é o filho do Denzel Washington. Primeiro protagonista negro das histórias do Christopher Nolan, que achei bem bacana. Mas ao mesmo tempo que ele não constrói o personagem, eu achei que as relações funcionaram bem. Principalmente as relações dos personagens principais, do protagonista com o personagem do Neo, vivido pelo Robert Pattinson. A relação deles funcionou muito bem. E do vilão, vivido pelo Kenneth Branagh, se eu não me engano é esse o nome dele. E da outra moça também, que é a noiva dele. Eu não lembro o nome dela, mas vai aparecer aqui do ladinho. A relação deles, mesmo você não conhecendo o passado deles direito, assim, você conhece só de um personagem, que eu não vou falar quem. Mas eu achei que funcionou bem. Chegou no final, eu fiquei realmente sentido. E eu gostei bastante da relação deles. A parte técnica do filme, principalmente as cenas de ação, são, olha, de cair a bunda. Eu achei impressionante como ele consegue fazer as cenas de ação de trás pra frente, né? E como ele consegue construir essas cenas de trás pra frente. Depois, pesquisando, eu fui descobrir que os atores tiveram que aprender a fazer as coisas de trás pra frente pra quando colocasse na velocidade normal, eles tivessem normal. Mano, eu achei sensacional. Todas as cenas de ação, assim, são muito boas, muito bem coreografadas. Principalmente do meio pro final, você fica, puta que pariu, sabe? Explode a sua cabeça de ver uma cena tão bem feita. Você fica exatamente imaginando como será que ele fez isso. É aquele negócio que eu falei, é o Nolan tentando se superar cada vez mais, e ele fez isso nessas cenas. O filme é meio pesado assim de se entender. Conhecer o conceito da entropia ajuda bastante, assim, você pega uma parte, mas mesmo assim você fica meio confuso depois que você termina. Porque esse filme não é construído para se assistir uma vez só, você tem que assistir mais de uma vez. Tá ligado Dark? Se você assistir Dark, se você assistiu Dark, é a mesma vibe, assim. Você realmente tem que parar e focar e pensar no filme depois que ele termina, voltar e reassistir. Eu tô querendo muito reassistir esse filme, então já fique sabendo isso, tá? Se você terminar o filme sem saber nada, fique calmo que esse filme realmente não é pra isso. É um filme pra ser pensado e digerido por muito e muito tempo. Tanto que o começo e o meio pode até parecer meio arrastado, eu senti que é meio arrastado assim, mas depois eu fui pensando por que ficou arrastado pra mim, porque o tempo inteiro eu tava pensando o que tava acontecendo, o tempo inteiro eu tava trabalhando a minha cabeça enquanto o filme tava passando, por isso que pareceu bem arrastado, que eu tava lá trabalhando, mas quando chega no final, depois que ele entrega a conclusão do filme, as peças se encaixam, aí você fala, putz, então foi por isso que aconteceu isso, então por isso que aconteceu isso, e pai e tal, e tudo se encaixa. Eu achei de uma maneira perfeita, assim, depois que você pensa certinho nos acontecimentos. Então, resumindo, é um filmão. Eu achei um filmão. Não é um filme pra todo mundo. É um filme bem complicado de se entender e de digerir. Você vai terminar o filme meio confuso e vai ficar confuso no meio também. Mas é um filme pra você realmente pensar e repensar sobre ele, assistir uma segunda vez e assistir uma terceira. Eu tenho certeza que cada vez que você reassistir, você vai ganhar uma nova camada, porque você já vai saber de algumas informações importantes. Então, pra dar nota, eu vou dar interrogação. É isso, vou dar nota de interrogação, porque não dá pra dar uma nota pra esse filme, velho. Não dá assim. Eu saí do cinema não gostando muito, eu fui pensando, o filme foi melhorando pra mim, aí eu fui pesquisando, o filme melhorou, mas ao mesmo tempo eu tenho que assistir de novo pra eu conseguir ter total experiência, então eu assistindo uma primeira vez, eu não posso dar uma nota, vou dar 2 interrogações. É isso que eu vou dar de nota. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo ajude você, né, que vai assistir o filme. Se você gostou, deixa o like, comenta aqui embaixo, como eu falei, o que você espera desse filme, o que você acha que vai acontecer, e se você assistiu, o que você achou, sem spoilers, tá, por favor. Não esquece de apertar o sininho também, porque tem vídeo aqui toda terça e toda quinta, e quinta tem um vídeo bem bacana essa semana, um entendendo bem legal. É isso, partiu assistir Tenet mais uma vez. Tchau, tchau.